Vamos agora para uma nova questão. A média aritmética dos valores das células de B2 até B6 pode ser calculada por meio do seguinte procedimento. Clicar a célula E3, digitar igual B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 dividido por 5 e a seguir teclar Enter. Pessoal, vamos lá. Aqui ele te dá um cálculo e pergunta se esse cálculo te permite obter uma média aritmética. Pessoal, se você não sabe o que é uma média aritmética, vai ficar difícil. Muito difícil. Mas não se apavora. Porque mesmo você que não gosta de matemática, você aprendeu a fazer cálculos de média aritmética. Porque no final do ano, você precisava fazer uma média das suas notas para saber se você estava ou não aprovado. Então você sabe fazer uma média aritmética. O que é uma média aritmética? É a soma de vários termos dividido pelo total de termos que foram somados. Então, beleza. A gente já sabe o que é uma média. Agora vamos analisar isso aqui. Nesse cálculo, eu vou somar primeiro todos os valores e depois vou dividir por 5? Ou eu vou dividir por 5 primeiro e depois somar os valores? Eis a questão. Nesse momento, você se depara com uma situação muito comum no dia a dia de quem está se preparando para fazer uma prova para concurso. Saber quais operadores você deve resolver primeiro. Quais operadores você deve solucionar primeiro. A isso, nós damos o nome de precedência de operadores. Os operadores possuem uma precedência, que é uma ordem de resolução pré-estabelecida. Existem aqueles que você soluciona primeiro. Por exemplo, se em um cálculo você tiver uma soma e uma multiplicação, o que você faz primeiro? Não, soma não. Você deve multiplicar primeiro. Isso vem da matemática. Agora, se no outro cálculo você tem a soma entre parênteses, o que você faz primeiro? Você soma o que está entre parênteses ou você multiplica? Nesse outro caso, você soma. Outro detalhe importante. Na matemática, você aprendeu que você poderia usar parênteses, colchete e chaves. No Excel, você usa apenas parênteses, 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 parênteses. E resolve de dentro para fora. Então, você sempre tem que seguir essas regrinhas. Outra coisa que pode ocorrer no Excel. Pode ocorrer no Excel operadores com a mesma precedência. O que é a mesma precedência? É a mesma ordem de execução, é a mesma prioridade de execução. O que você faz nesse caso? Nesses casos, você deve resolver da esquerda para a direita. Ok, tem alguns cálculos que tanto faz. Mas, dependendo da expressão que for colocada para você, pode fazer diferença se você executar um antes do outro. Então, para não haver vacilo, para não haver erro, siga o padrão do Excel. O que o Excel diz? Que quando existirem operadores com a mesma precedência, você deve, em uma mesma fórmula, você deve executar, você deve avaliar os operadores da esquerda para a direita. Então não corra risco. Faça o que o operador está dizendo para você fazer. Ok? Alessandro, deixa eu ver se eu entendi melhor. Tem alguns operadores que são mais importantes do que outros? Isso mesmo. Vamos ver melhor? Olha essa tabela. Essa tabela é a tabela de precedência. Então eu tenho uma ordem de execução dos operadores. Por exemplo, nessa ordem de execução, o 2 pontos ele vem antes do ponto e vírgula. Em um mesmo cálculo, se eu tiver os dois operadores, qual deles que eu resolvo primeiro? O 2 pontos. Se em um mesmo cálculo eu tiver o operador asterisco e adição, qual dos dois eu resolvo primeiro? O asterisco, que corresponde à multiplicação. E se no mesmo cálculo eu tiver o operador de multiplicação e divisão, qual deles eu resolvo primeiro? De acordo com o Excel, você vai resolver primeiro da esquerda para a direita. Fechado?